Olá, minha cara alma que me acompanha aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal Portal. Aqui quem vos fala é a Valentina, sua sacerdotiva, sua papisa. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer alguns esclarecimentos sobre o que não te contam sobre magia, sobre manifestação. Pensei em fazer esse vídeo porque eu, quando iniciei essa minha jornada estudando tarô e praticando magia pouco a pouco, eu encontrei aí no caminho várias ilusões, várias armadilhas, se posso chamar assim, de acompanhar leituras de tarô, de acompanhar essas previsões e, enfim, a gente começa essa jornada por vezes muito animado, cheio de expectativas sobre como a gente vai manifestar uma nova versão de nós mesmos, da nossa realidade, nossos sonhos, nossos desejos. Então, resolvi fazer esse vídeo para te contar sobre esses aspectos, sobre esses segredos, mistérios, até um pouco de tabu em relação à manifestação. Começando pela parte de ilusões, que nesse caminho, quando a gente começa, a gente se depara com esses conteúdos de magia e manifestação, é muito fácil que a gente seja levado pela emoção e acredite que uma manifestação vai ocorrer assim, espontânea, instantaneamente na nossa vida. E quando a gente começa a andar passo por passo, passa semanas, passa meses, a gente vê que não é tão simples assim. Pode ser que tu mude a tua vida em torno de pouquíssimos meses? Pode. Não tô dizendo que existe algum impedimento, que existe alguma regra, certo? Mas na maioria esmagadora das vezes, para tu manifestar algo grandioso, que vem aí de uma grande transformação pessoal, é preciso empenho e esforço e tempo aplicado nesse processo, certo? E não tô dizendo isso para te desanimar, só tô dizendo isso como um lembrete, como um aviso para que tu não caia em ilusões, porque a gente vem de uma matrix, de um sistema que quer nos colocar soluções milagrosas e instantâneas para problemas que a gente adquiriu de anos e anos agindo, pensando de certa forma. Então é muita desconstrução que a gente precisa fazer, quebra de paradigmas para que a gente consiga acessar uma nova realidade. Então, cuida com isso, sabe? É bom estar animado, ter ali aquela excitação de estar indo em direção aos teus sonhos, estar se empenhando nas manifestações. Sim, é legal, mas não é tudo, né? Se a gente for pensar, se a gente for se amparar apenas na nossa vontade, na nossa disposição, tem dias que vão ser propícios à nossa desistência, certo? É questão de disciplina, de consistência, de tu continuar trabalhando mesmo que tu não veja resultados imediatos. Tu precisa segurar aquela visão, tu precisa segurar aquela frequência, tu precisa ser aquele match energético de alinhamento, de frequência para aquilo que tu deseja atrair, que tu deseja manifestar na tua vida. Então é algo que leva tempo e o quanto antes tu deixar ir essas expectativas, não ficar se agarrando a expectativas, não ficar tão presa, tão, como é que eu vou dizer, tão focada no que tu deseja, nos teus sonhos, no que não está presente no agora. Quanto mais tu se desapegar dessas visões do que não está aqui, melhor. Quanto mais tu voltar a tua perspectiva para o que tu já tem agora, o que tu já obteve, o que tu já é no agora, melhor. Porque senão
quando tu tá muito preso a uma expectativa, algum desejo, algum sonho que tu deseja manifestar, tu automaticamente tá partindo de uma frequência, de uma vibração de escassez, de falta, que aquilo tu precisa, que tu tem aquela necessidade. Ou seja, por conseguinte, que tu não é completo no agora. E não é isso que a gente deseja. A gente deseja trabalhar com essa inteireza do nosso ser, com a totalidade da nossa psique, com todas as partes de nós trabalhando em conjunto, em harmonia, para manifestar, certo? Outra coisa sobre manifestação interessante de falar aqui. Vamos pensar. A questão de que podemos nos reformular, podemos nos reconstruir, podemos hoje decidir a partir de agora ser uma versão diferente de nós mesmos, ter aí uma outra identidade, contar uma outra história sobre nós mesmos, utilizando os mesmos fatos, utilizando os mesmos acontecimentos que foram se desenrolando ao longo da nossa vida, certo? Tu pode partir de um lugar ferido de ti, de traumas, de situações mal resolvidas, de sentimentos reprimidos que tu tentou afastar de ti, que tu tentou se distrair, que tu não quis processar, que tu não quis sentir, certo? Tu pode partir dessa versão tua, e daí nessa versão tua, provavelmente tu conte aqui que tu não pode fazer XYZ porque aconteceu tal coisa lá no passado. Daí tu pode ainda pegar algum acontecimento que aconteceu negativo, que não deu certo pra ti, que não se desenrolou da maneira que tu gostaria, e utilizar isso como uma muleta ali pra justificar o porquê que tu não pode atingir XYZ agora, porquê que tu não pode ter sucesso, enfim, entende? É muito da atenção de como tu conta a tua história, como que tu conduz a tua narrativa. Desses mesmos acontecimentos, tu pode escolher contar que aquilo te fez mais forte, que as várias traições, enganações, vamos colocar assim, só um exemplo, que tu sofreu no decorrer da tua vida, serviram para que tu aprendesse, para que tu deixasse de ser ingênuo, para que tu tivesse muito mais discernimento e entendimento sobre como as energias e as intenções de outras pessoas operam. Percebe o quanto muda, o quanto tu ganha poder, quando tu recupera o poder sobre a tua própria narrativa e te diz que tu é completamente capaz, que é completamente possível tu manifestar, seja lá o que tu quiser na tua vida. É tudo questão de perspectiva, de como tu observa a tua própria vida, a tua própria história. E aqui ainda a gente vai entrar nesse reino sutil da manifestação, que não é algo externo a nós, primeiramente. E quando a gente começa nessa jornada de magia, de manifestação, muitas vezes a gente tá se voltando para fora, no que a gente deseja alcançar, né? A gente quer um emprego assim, assado, a gente quer uma carreira assim, a gente quer um carro, a gente quer uma casa, a gente quer viajar. A gente está muito voltado para fora de nós, e aí a gente vai aos poucos caminhando, percebendo que é tudo dentro, que é tudo questão de se voltar para dentro e se alinhar dentro da gente para que a nossa realidade externa mire aquela harmonia, aquele equilíbrio que existe dentro de nós. Então a manifestação nesse campo sutil é sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso foco. Para onde a gente aponta o nosso foco, a nossa energia flui. Então a gente precisa, primeiramente, parar de focar no que não tá bom na nossa vida, no que a gente não gosta, certo? E focar numa solução, numa possível alternativa para lidar com questões que não gostamos, para que sejam transformadas,
E a resposta está sempre dentro de nós. Entenda que a insatisfação que tu tem com algo externo a ti tá te apontando para alguma parte de ti que tu está insatisfeito com. E aí, ainda nessa parte de reino sutil da manifestação, a realidade vai mudar pra gente porque a gente vai sintonizar nesse campo quântico, esse campo de formas, pensamento que existe no coletivo, e a gente vai começar a sintonizar, a se alinhar, a se atentar para questões que antes não achávamos possível na nossa vida, na nossa realidade. A gente começa a atrair pessoas, situações, lugares, relações, enfim, de forma a se alinhar agora com a nossa vida. E por que que essa realidade muda? Porque a gente mudou o nosso foco, a nossa perspectiva, e pouco a pouco, né, gradualmente, é um trabalho assim árduo, sim, de tu quebrar tuas crenças limitantes, de tu quebrar os bloqueios que estavam te impedindo de acessar e, por conseguinte, depois de receber essas manifestações. Primeiro de tudo, para tu manifestar uma carreira dos sonhos, para tu manifestar um relacionamento dos sonhos, seja o que for para ti que tu deseja manifestar, primeiro de tudo, tu precisa acreditar que é possível aquilo para ti, tu precisa acreditar que tu é merecedor de ter aquilo ali. E aí, tu vai trabalhando internamente, tu contigo mesmo, para realmente ser um container energético, suportar aquela energia de alta vibração no teu campo eletromagnético. Então, voltando para a parte do campo quântico de formas pensamento, a gente começa a se atentar, a gente começa a enxergar esse campo quântico, visualizando essas as nossas ideias, os nossos sonhos, enfim, tudo aquilo que está ali possível pra gente, e aí a gente começa a se mover em direção àquelas formas de pensamento, para materializá-las, para condensá-las na nossa realidade. Que mais que a gente pode falar sobre manifestação nesse sentido? Creio que uma das coisas mais importantes de se falar ainda aqui, que é algo que tem sido uma constante nos meus pensamentos ultimamente, desde que eu comecei esse processo, eu já falei aqui em alguns vídeos que faz 1 ano e pouco que eu estudo tarô e que comecei mesmo essa carreira, né, de realmente estudar e mais a fundo nas práticas, na espiritualidade, na magia, enfim. Uma das coisas mais importantes que eu tenho para te falar em relação à manifestação é a questão do fazer. A gente começa nessa ideia de manifestação de meditação, de visualização, de sentir no teu corpo e imaginar com a tua mente uma visão do que tu deseja, e daí tu sente o que aquela visão te transmite pra tu emitir um sinal pro universo que é aquilo que tu quer, pra tu atrair aquilo. É algo legal de se fazer? Sim, claro. É algo que te incentiva a fazer? Sim, claro. Mas aqui o passo mais importante que tu vai dar em relação a se aproximar das tuas manifestações é o fazer. Às vezes a gente fica aqui no plano das ideias, idealizando, sonhando, tudo maravilhoso, mas a gente precisa aterrar essa visão no mundo material, a gente precisa trazê-la para a realidade prática do mundo, certo? E aqui uma das dicas mais valiosas que eu posso te dar é: se tu se decidiu que tu quer ir em busca de um sonho, que tu quer realmente
se dedicar para manifestar algo na tua vida, seja o que for, coloque um projeto, se empenhe nessa missão do fazer, das tuas atitudes. E por vezes tá, tudo bem, tu resolveu dar um 180 ali na tua vida, mudar completamente de carreira, sei lá, acabar um casamento e fazer outra coisa, seja o que for pra ti. Mas tu precisa começar, tu precisa dar os primeiros passos. E aqui, quero que tu pense comigo que às vezes tu pensa assim, nossa, mas é algo tão grandioso, é algo que vai me tomar muito tempo, é algo que sabe-se lá quando que eu vou atingir, né? São pensamentos que vêm à tona e é compreensível, né? Tu ter esse tipo de pensamento que te causa aí até te desestimula um pouco, te desencoraja aí atrás das suas manifestações, né? Mas, por exemplo, se tu tem um sonho de, sei lá, ser psicólogo, por exemplo, e daí tu precisa começar a tua faculdade. Se tu começa uma faculdade pensando que tu vai ter, sei lá, 500 horas de aulas, que tu vai precisar cursar 60 disciplinas, tô jogando números aqui que eu nem sei, mas só pra tu ter um exemplo. E daí tu pensa, nossa, é demais pra mim, como que eu vou dar conta disso? Né? Que tu olha assim e pensa ali que tu tem uma montanha enorme pra escalar. E tu se intimida com o tamanho daquela montanha. Mas tu precisa começar. Se é aquilo que tu quer, poxa, te decide, entendeu? Vai em frente. Segue no teu objetivo. Resoluto, vai em frente, sabe? Não deixa que a montanha de afazeres, de responsabilidades, de tarefas que tu vai ter pelo meio do caminho, te desmotivar. Comece a fazer. Dê passos de bebê. Se às vezes a gente está fazendo algo inteiramente novo e é normal que o nosso sistema nervoso entre em pânico. Meu Deus, isso não é seguro, sabe? Tu começa a ficar estressado, tu começa a ficar assim num lugar que tu não sabe o que fazer, que o teu sistema nervoso entra em alerta. Meu Deus, isso não é seguro, estamos indo num caminho desconhecido. Sabe? Tem muito disso no caminho também. Certo? Porque tu tá fazendo algo inteiramente novo, por vezes tu nunca foi incentivado a acreditar em ti e agora tu precisa acreditar em ti e esse trabalho é tu contigo mesmo. E daí aquelas versões lá do passado estão assim desesperadas, ai meu Deus, onde é que tu nos meteu? Né? Mas é algo que, se tu tem esse sonho aí, esse sonho é pra ti. Tu precisa acreditar que esse sonho tá aí e não é à toa. É algo que tu pode realizar. E se é algo que tu deseja realizar, poxa, vai em frente. E daí tu começa, dê passos de bebê, começa a estudar. Se tu tem, digamos, quer seguir uma outra carreira, comece a estudar. Comece a acompanhar pessoas que são inspirações pra ti, que seguem carreiras similares. Enfim, comece a fazer. E ainda nesse ponto, por que eu tô focando tanto na atitude, no começar a fazer? Porque tem outro aspecto da manifestação aqui também, que é algo que vem assim numa constante na minha mente, que é toda vez que tu fica paralisada pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade de olhar ali que tem 1001 tarefas para fazer em relação àquele teu objetivo, tu tá hesitando, tu tá desperdiçando a tua energia psíquica pensando no monte de coisa que tu tem para fazer, certo? E por vezes tu pensa, nossa, mas é muita coisa, vai me tomar muito tempo, mas tu tá ali, sei lá, hesitando, se preocupando, se estressando com a questão de é muita coisa pra fazer, e tu tá ali no celular e quando vê tu perdeu meia hora que tu poderia muito bem ter aplicado nos teus objetivos. Simples.
E é algo assim que tu vai fazendo, tu vai seguindo essa questão de manifestação, e daí tu vê que o melhor investimento que tu pode fazer é o investimento em ti mesmo, e daí tu começa, sei lá, melhorar a alimentação, fazer exercício físico, estudar, enfim. São várias questões aqui de ter um bem-estar, de cultivar uma energia alta, certo? Entra aqui uma série de fatores. E tu vai fazendo essas mudanças gradualmente. Tu não vai começar hoje a ter uma rotina completamente diferente, certo? Mas nessa questão de tempo, priorize o tempo. Quanto tempo tu perdeu hesitando que tu poderia já ter feito muitas coisas para consolidar os teus objetivos, as tuas manifestações? Já pensou nisso? E isso serve pra qualquer exemplo, essa questão de ficar hesitando, sabe? Se tu vê que tem muita coisa pra fazer, nem pensa muito, vou começar a fazer agora. Já vou começar a fazer. Porque é só no momento que tu começou a fazer, digamos que tu tá fazendo algo que tu nunca tinha feito antes, tu precisa da prática, tu precisa fazer pra tu ver mais ou menos quanto tempo tu vai levar pra progredir. Quanto tempo que tu vai levar para dar conta de uma etapa, 2 etapas, entende? É só fazendo e na prática tu vai te aperfeiçoando, tu vai te aprimorando, tu vai fazendo mais depressa, tu vai fazendo melhor, tu vai encontrando um fluxo de trabalho. Então, meu conselho aqui é não perca a tua energia psíquica hesitando, ansiando, vai e faz, entende? Não pensa muito, vai e faz. Se tu te colocou, se tu te comprometeu com um objetivo, com um sonho que é aquilo que tu quer fazer, poxa, vai e faz, começa a fazer. Não fica ali hesitando, não fica te atormentando com as ideias de e se não der certo, entende? Se tu não tá aplicando o teu foco no e se não der certo e tá aplicando o foco no estou fazendo, estou dando o máximo de mim, estou me comprometendo, vai dar certo, inevitavelmente, uma hora ou outra vai dar certo pra ti. E acredito que seja isso para esse vídeo. A questão também de coerência vibracional eu já falei num outro vídeo, certo? E essa questão de coerência vibracional, outra dica valiosa que eu vou te dar também em relação a isso, é que no início, se tu era uma pessoa assim, muito negativa, que não acreditava muito em ti, que era muito fechada numa certa estagnação, numa certa rigidez de quem tu era e o que tu fazia, vai ser algo mais difícil no começo de tu mudar esses padrões. E eu digo por mim, porque eu era assim. Eu era uma pessoa bem pessimista, assim, não pensava muito elevado sobre mim mesma. Várias questões eu tive que ir trabalhando e ajustando o meu diálogo interno para comigo mesma para me impulsionar, para me motivar a seguir adiante, para me transformar, certo? E aí nessa coerência vibracional, no início, muito é sobre como tu pensa. Sobre tu te treinar a pensar melhor sobre ti, a pensar melhor sobre a tua vida. Tu direcionar o teu foco, a tua atenção para o que está bom na tua vida, para o que está em harmonia, para atrair mais harmonia. E isso no começo é bem difícil. Por vezes tu fica assim, nossa, eu não vou conseguir pensar positivo sobre tudo, sabe? Eu tenho esse obstáculo, eu tenho esse desafio. E eu te digo, vai com calma, não fique te julgando e te criticando excessivamente. É algo que tu vai ganhando flow, tu vai ganhando essa positividade com a prática. Com a prática. Toda vez que tu tem ali a tua atenção, que tu tá pensando no pior cenário possível e daí vem todos aqueles medos, aquelas dúvidas, tu precisa dar um basta, não chega, não é mais assim que eu penso. Agora eu estou pensando que as coisas estão funcionando para mim, que tudo está funcionando para o meu bem maior, que mesmo os desafios
mesmo os desafios que eu vejo, às vezes, com uma lente negativa, eles têm um propósito aqui de me transformar, de me fortalecer, enfim. E daí tu vai, toda vez que tu entra num fluxo de pensamento negativo, vira a chave da tua cabeça, toma consciência que tu tá tendo aquele fluxo de pensamentos e corta pela raiz, vai ali e corta. Coloca fala palavras de afirmação, fala que agora tu tá pensando diferente, que tu não é mais aquela pessoa que ficava vibrando na negatividade e por aí vai. E no começo é algo assim denso, é árduo, sabe? Tô te dizendo a real aqui, tô pra ser sincera e verdadeira contigo sempre, né? Mas com o tempo, tu vai ganhando, tu vai tornando isso um processo automático, tu vai pensando cada vez menos negativo. E isso é só questão de tu ir praticando, seguir acreditando em ti. E inevitavelmente tu vai chegar num patamar de evolução, de superação em si mesmo. Isso é inevitável. E com essa transformação interna, que tu não é mais a pessoa que tu foi antes, as situações, as pessoas, os lugares, as manifestações que vão vir para ti, vão vir até ti, vão ser atraídas até ti, serão diferentes. Isso é batata, isso é leis herméticas aplicadas, certo? Eu já falei bastante, eu vou deixar por aqui nesse vídeo, me conta o que tu achou nos comentários. E a minha ideia aqui é sempre desmascarar esses conceitos mais místicos, trazer para um patamar de realidade mesmo, de ser aplicável na tua vida, certo? Por aqui eu procuro tornar o conhecimento o mais acessível possível, tá bom? Então me conta nos comentários o que tu achou e grande beijo no teu coração, te amo. Continue firme nas tuas manifestações, lembre-se que tu é um feitiço ambulante, que tu é magia pura sendo realizada a cada instante, a cada respiração tua. Tu é um ser humano e divino, tá bom? Até a próxima!